Vamos dar continuidade ao nosso tema sobre mordomia, um jeito cristão de viver a vida. E para você que veio domingo passado, o Azaf deu uma introdução e falou para a gente muito bem o que é essa mordomia. E ele falou sobre mordomia financeira, sobre os nossos bens. Ele falou sobre um texto de 1 Timóteo e tocou em 4 pontos ali muito importantes que discutimos nos grupos pequenos. O Senhor falou ao nosso coração. E vamos continuar assim, falando de mordomia. Mas hoje nós estaremos falando sobre disciplinas espirituais. Mordomia, irmãos, a mordomia cristã é nós administrarmos bem os meios que o Senhor nos deu, materiais e espirituais. Domingo passado a Zaf começou a falar dos meios materiais. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão de administrar os meios espirituais que o Senhor Deus nos dá. E para a gente entender um pouco sobre essa questão de administrar os meios espirituais, o que são isso, eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá em Filipenses 2:12. Essa carta de Paulo aos irmãos lá de Filipos vai nos orientar um pouco, irmãos, e entendermos o porquê tratarmos desse assunto, disciplinas espirituais, desmistificarmos algumas coisas, é tão importante para o povo de Deus. Então lá em Filipenses 2:12 a palavra do Senhor diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiram as minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Quando ele fala aqui, irmãos, e o que é que a gente vai trabalhar hoje, essa questão de trabalhem com afinco a salvação de vocês. E em algumas versões, desenvolvam a salvação de vocês. E o que é trabalhar com afinco? E o que é desenvolver a salvação? E antes que alguns pensem aqui, que algumas seitas por aí estão corretas, trabalhar com afinco e desenvolver a salvação não é falarmos de salvação por obras. O Senhor Deus aqui, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não está dizendo que quanto mais eu fizer, mais próximo eu estou de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus já te deu algo. Nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Temos uma missão, porque lá em Efésios o Senhor fala que Ele nos salvou já com um propósito para realizarmos boas obras. Então o Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, Ele traz tudo o que é necessário para o crente, e cada um de nós individualmente, com os dons e os talentos que Ele nos dá, desenvolver aquilo que Deus potencializou a gente como o Espírito Santo para fazer. Então quando Paulo fala aqui de desenvolvam a salvação de vocês, ou trabalhem com afinco a salvação de vocês, ele está dizendo: desenvolva aquilo que eu já dei a vocês. Por isso, irmãos, que eu repito, eu já disse algumas vezes, quando se tratam de ordens bíblicas, quando se tratam de orientações bíblicas para a nossa vida, o crente não pode dizer eu não consigo. Por quê? Porque você é a habitação do Espírito Santo e o Espírito Santo capacite. O que é que nós não fazemos? Nós não desenvolvemos. É por isso que ainda assim a palavra de Deus nos fala: deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, dê menos lugar à carne, dê mais lugar ao Espírito, trabalhando a salvação com afinco, para que cada um de nós sejamos iguais a Cristo e desempenhamos a Cristo aquilo que Cristo quer que a gente desempenhe. E não é de qualquer jeito que a gente desenvolve esta salvação. O texto diz
trabalhar com afinco. E o que é isso, trabalhar com afinco? Quer dizer que vai ser com diligência, persistência, não desiste. Deus estabeleceu metas, não homens. Deus estabeleceu metas para a igreja, para o povo dele, para mim e para você. A principal é, sabemos que nós fomos criados para glorificar a Deus. Essa é o supremo e o alvo geral de todo cristão. Também é sermos parecidos com Cristo a cada dia. É outro alvo que nós devemos ter. Por isso, quando a palavra de Deus aconselha e nos fala em das ordens, tipo nós estamos vendo a EBD, cuidado com as suas palavras. Você não tem direito de dizer a mim, André, mas eu não consigo usar as palavras da forma certa. Consegue? Dê lugar ao Espírito Santo e desenvolva a sua salvação. André, eu sou preguiçoso e eu não consigo ter disciplina para ler a Bíblia. Consegue. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus e desenvolva a sua salvação. Isso é desenvolver a salvação. Quando a gente trabalha com afinco e desenvolve a salvação, tem que ser e é produzido em nós temor ao Senhor. Esse temor aqui não é só o temor civil. Na verdade, muitos autores vão dizer que está longe daquele temor civil de Curitiba. Mas o principal aqui, e eu concordo, é esse temor que é desenvolvido em nós, quando a gente trabalha a salvação com afinco, é cada vez mais eu ter mais respeito e amor por nosso Deus, pelo meu Deus, e ser constrangido pelo amor dele, a querer desenvolver cada vez mais e mais, e ser cada vez mais e mais parecido com ele. Então toda vez que eu tenho em mente que eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu respeito mais ao meu Senhor, eu me constranjo mais ao amor do meu Senhor, e me pareço cada vez mais com Cristo. E como isso acontece, irmãos? Esse desenvolver a salvação. Alguns chamam de disciplinas espirituais, e outros teólogos vão usar essa expressão, meios da graça. E o que é esses meios da graça ou disciplinas espirituais? Os meios da graça são os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja. Saiu um pouquinho ali do desconfigurou. Que transmite à sua igreja os benefícios dados por Cristo, pela morte de Cristo, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Resumindo, são exercícios espirituais os meios da graça. São ferramentas que Cristo nos dá para que nós desenvolvamos e possamos fortalecer a nossa espiritualidade com o nosso Deus para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Tudo que eu vou falar aqui, irmão, sobre as disciplinas ou os meios da graça, eles não têm poder em si mesmos. Os irmãos vão ver. Mas cada meio da graça que eu falar aqui, eu quero que os irmãos visualizem o seguinte, que é como se fosse uma mangueira para regar todas as plantas do jardim. Vamos supor que o jardim está ali está a torneira. O que as plantas precisam é da água que sai dessa torneira. Então eu uso uma mangueira para conduzir a água que está ali naquele canto até as flores que estão lá. A mangueira em si não tem poder algum, mas a água que flui por ela é que alimenta as plantas. Então os meios da graça em si não têm poder em si mesmo, mas o que eles transmitem, o que esses meios transmitem tem poder. E os irmãos vão ver o porquê. Porque parte direto do nosso Deus para que o povo de Deus seja alcançado com isso. E a gente pode dividir em duas categorias, irmãos, que nós não vamos ver tudo hoje. Os meios da graça podem ser meios públicos, é quando nós nos reunimos para adorarmos, quando nós temos a comunhão entre nós, quando nós oramos também em conjunto, e quando nós participamos e obedecemos as ordenanças que tem no Evangelho, batismo e a ceia do Senhor. Esses são os meios públicos da graça. Mas tem os meios individuais, que são os que mais eu vou falar hoje. Esses meios individuais, irmãos, quem frequenta a igreja desde pequenininho aprende por meio de uma música, que é aquela: leia a Bíblia e faça a oração,
faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se a gente quer crescer, leia a Bíblia e faça oração. E a mesma musiquinha diz: quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Impressionante que a gente aprende isso desde pequeno, mas quando chega adulto parece que esquece, porque a gente perde a simplicidade da criança. Porque a criança, irmão, ela é dependente de tudo. Quando nós nos tornamos adultos, nós ficamos um pouco autônomos de certas coisas e achamos que essa autonomia também é do que a palavra de Deus nos orienta. Aí parece que quando adulto a gente está na segunda parte da música: quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Quem trabalha com criança sabe que se pegar um grupo de criança, botar pilha ali, a galerinha vai com tudo. Se pegar aquela mesma quantidade de aluno, para botar pilha já é difícil. Mas deveria ser o contrário, irmãos. E em nome de Jesus será o contrário em nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos ser crentes, fiéis, piedosos e que temem ao Senhor. Então o primeiro meio da graça, irmãos, que nós vamos ver essa noite é a leitura da palavra de Deus. Então memorizem esses primeiros da graça, que é o que? É o que Deus me dá como instrumento para me apropriar das bênçãos que Ele diz para mim nas Escrituras e do poder que Ele me concede. Então o primeiro meio da graça, a primeira disciplina espiritual, leitura. Os irmãos se lembram que tem lá no primeiro Salmo, versículo 2? Pode falar o 1, e se quiser em seguida o 2, para lembrar aí. Versículo 2 do Salmo, do primeiro Salmo, diz assim: pelo contrário, está falando do homem bem-aventurado. Eu vou ler 1 e 2. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta junto à roda dos zombadores. Pelo contrário, esse homem que é feliz, que é bem-aventurado, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse texto aqui, irmãos, responde a seguinte pergunta: o que o justo deve fazer? Porque o primeiro versículo já diz o que é que o ímpio faz, e o segundo versículo diz o que é que o justo deve fazer. Resposta: ele deve ter prazer, e este prazer deve ser contínuo. Mas aí permaneçam comigo: o que é ter prazer? Ter prazer, irmãos, é quando a gente se deleita em algo. Quando eu era menor, eu e meu irmão, né? Meu irmão é 3 anos mais novo que eu. A minha mãe não tinha condições nem muito meu pai, então quando se comprava um iogurte lá em casa era festa. E aquela bandejinha de iogurte dava pra caramba. E era moeda de negócios entre mim e meu irmão, né? A gente negociava pelo iogurte. Um para chantagear o outro era por meio do iogurte. Mas era tão prazeroso tomar aquele iogurte, irmãos, tão prazeroso que a gente fazia questão que não acabasse. A gente abria, tirava aquela tampinha de alumínio, e o iogurte que estava naquela tampa de alumínio não se perdia de forma alguma, porque a gente lambia aquilo lá. Aí pegava a colherinha e não tomava o iogurte assim de colherada, botava na boca, não, a gente molhava a colher. O que molhava da colher a gente põe na boca. E ia assim, molhando a colher até todo o iogurte acabar. A gente aproveitava até a última gota o iogurtezinho que tinha no pote. Isso é ter prazer em tomar o iogurte. É quando alguém, a gente vai ter jogo de futebol com não sei quem, todo mundo se agiliza, não, ele vai. Tem prazer. Não é nem pecado eu sentir prazer de gostar do iogurte nem do futebol. A questão é, eu devo ter mais prazer ainda quando eu me referir à lei do Senhor. Este prazer que eu tinha de mergulhar a colherinha e ficar só lambendo assim um pouquinho do iogurte, porque ele era tão bom e eu não queria que acabasse, deve ser no nosso momento de leitura das Escrituras.
ter este deleite a cada porção da palavra de Deus que a gente lê. E por que, irmãos, devemos ter prazer na lei do Senhor? Porque ela nos traz esperança viva em Cristo. É por isso que o crente tem que ter prazer na lei do Senhor. O crente tem que ter prazer no Senhor, na lei do Senhor, porque ela tem as respostas para todos os problemas da alma. A palavra de Deus tem todas as respostas para todos os problemas da alma. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a nossa fé, nossa fonte de fé e prática. Porque na Bíblia está o manual desta maquininha que Deus fez. E se a gente quer saber como esta máquina aqui funciona, eu tenho que ler esse manual aqui, de instruções. E ela nos traz esperança para todos os problemas da nossa alma. Ela é mais preciosa do que o ouro. Podem te roubar tudo e você pode perder tudo, mas a palavra de Deus, principalmente se você guarda no coração, não. Por isso que eu devo procurar mais a palavra do que bens materiais. Ela é mais doce do que o mel. Ela corrige. Por isso eu devo ter prazer na lei do Senhor. E temos muitos mais outros versículos falando e dando qualidades para a palavra de Deus. Só você pegar um Salmo 119 você vai ver o salmista dizendo o porquê que ele ama a palavra de Deus. E lá, irmãos, o Senhor Jesus, naquele momento que ele estava ali ainda com o seu discípulo e falando do amor dele para o povo, ele já tinha dito, já tinha apontado para a gente o quanto nós iríamos errar por falta de conhecer a palavra de Deus. Olha o que fala lá em Marcos 12, 24. Hoje, irmãos, como o assunto fala de pontos diversos, não será uma pregação expositiva, tá? Vai ser tópica mesmo. 12, 24, fala assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem... Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos o poder de Deus. Isso ele falou há mais de 2000 anos atrás, e é verdade ainda hoje nas igrejas. Nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em 2012, e essa pesquisa feita lá, eu não posso dizer os números daqui, comprovou que dos crentes, só 20% liam as Escrituras. E desses 20%, eu não sei quantos já leram toda a Bíblia, que eu acho que o número diminuiria mais ainda. Aí depois nós temos a cara de pau de perguntar: por que será que a nossa nação está assim? Por que será que a juventude está assim? Por que será que nesses tempos as coisas andam assim? Vocês erram, nós erramos, porque nós não conhecemos as Escrituras e nem conhecemos o poder de Deus. Mas o texto ainda prossegue, irmãos. O texto diz que além de ler, nós temos que meditar. Para meditar, é preciso ler. Ter prazer na lei do Senhor implica ler, mas não basta só ler. Esse prazer tem que ser contínuo, por isso eu medito. E o que é meditar? O ouvinte do texto, daquela época, para ele sussurrar, para ele memorizar, o judeu entendia que era repetir sussurradamente várias vezes aquele versículo que ele memorizou. Então baixinho, ele repetia aquele versículo várias vezes, durante vários momentos do dia, e que aquilo era a meditação, aquilo era como meditar. Para nós hoje, irmãos, o que é meditar na palavra do Senhor? É você escolher um trecho da palavra de Deus que você leu aquele dia. Então vamos supor que hoje a sua leitura bíblica, se você tem um plano de leitura bíblica, teríamos que ter lido hoje 3 capítulos de determinados livros na Bíblia, mas você para naqueles 2 ou naqueles 3 versículos
ou 4 versículos, e naquele trecho você estuda. Você fixa no ensinamento daqueles versículos. Como fazer isso? O Asaf já ensinou aqui na igreja o método de estudo bíblico. Não é verdade, irmãos? Isso é meditar na palavra de Deus. Ler é uma coisa, meditar é outra. Então vamos supor aqui o Salmo primeiro. Você leu todo o Salmo, aí você agora vai destrinchar os 2 primeiros versículos. Você pega seu material de anotação, essa palavra aqui eu não conheço, essa palavra aqui se repete, eu vou ver no dicionário o que é que diz essa palavra. Ah, então isso acontece por causa disso. Naquele tempo, o que é que era meditar? O que é a lei do Senhor? E durante aquele dia você se lembra sempre daquilo que se medita. Spurgeon, ele deu para a gente uma ilustração e um exemplo do que seria meditar. Nossos corpos não sustentam-se apenas por ingerir o alimento através da boca, mas o processo de digestão resulta em músculos, nervos, tendões e ossos. Por meio da digestão, o alimento exterior é assimilado pela vida interior. O mesmo acontece às nossas almas. Elas são nutridas não apenas por aquilo que ouvem aqui e acolá. Ler, ouvir, observar e aprender tudo exige uma digestão interior. E a digestão interior da verdade ocorre através da meditação nela. Então você tem que ler, tem que pegar aquele trecho e fazer a digestão. Digestão não é um processo rápido, é um processo lento da palavra de Deus. O outro teólogo, irmãos, A.W. Pink, ele dá para a gente então um desafio e uma aplicação do que é ler e meditar na palavra do Senhor. Ele diz o seguinte, então tirem isso como conselho: separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje, tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Recolha o seu maná a cada manhã, escolha a ocasião e a hora adequadas, não cochile ou não se apresse enquanto lê. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Leia toda a Bíblia, fazendo-a de maneira sistemática. Receio que existem várias partes da Bíblia de Deus que alguns crentes nunca leem. Dessa atitude resulta a falta de amplos e bem equilibrados pontos de vista a respeito da verdade, uma falta tão comum em nossos dias. Creio que um bom plano é ler o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, do começo até o fim, e depois fazê-lo novamente. Leia a Bíblia como espírito de obediência e autoaplicação. Assente-se para estudá-la com determinação de que você viverá pelas suas regras, confiará em suas afirmativas e se comportará de acordo com os seus mandamentos. A Bíblia mais lida é aquela mais praticada. Estou tendo que chegar aqui, irmãos, pertinho, porque deu ruim nos meus óculos, mas eu já mandei fazer outros, viu? E aí para ler aqui está bem pequenininho, acho que os irmãos aí nem tanto. Então, irmãos, quer ler e meditar? Siga o conselho que o irmão aqui deu. Façamos isso, e aí nós vamos ver o que acontece com a nossa vida espiritualmente e nos aproximarmos do nosso Senhor. Separe um momento, leia o trecho, medite naquele trecho e aplique aquele trecho no restante do seu dia. O segundo meio, irmãos, da graça que nós vamos ver hoje é a oração. Leia a Bíblia, medite e faça a oração. O que é a oração? Oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. Como também eu aprendi desde criança, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. É assim que acontece.
é minha comunhão íntima com Deus naquele momento que eu estou orando. É como se naquele momento eu estivesse face a face com Deus, como alguns diriam hoje, trocando uma ideia, falando com meu Deus, que não está longe, que não está distante, está próximo de mim e Ele me ouve. E aí eu me torno cada vez mais íntimo dele, porque eu passo a dizer para ele os anseios, minhas preocupações e os meus desejos. André, mas ele é onisciente, ele sabe de tudo. É verdade, mas a palavra dele diz que eu devo orar. Orai sem cessar. O Senhor Jesus deu exemplo e ele orou. E naquele momento, irmãos, que a gente ora, a gente pode pedir a Deus as promessas que Ele tem prometido aos seus filhos, a nós. Por exemplo, olhem lá em Colossenses 1, de 9 a 12. A palavra de Deus diz assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejamos fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenhamos toda a perseverança e paciência de que necessitamos, e que sejamos cheios da alegria. A nossa oração tem que ser assim, irmãos, pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E isso só vai acontecer por meio da nossa oração. A oração é uma chave para que o crente experimente a paz de Deus. Lá em Filipenses diz que se eu estiver ansioso, eu coloco diante de Deus os meus desejos, os meus pedidos, em oração, em súplica, agradecendo a Deus. E isso vai me trazer uma paz que excede todo qualquer entendimento. Mas isso só vai acontecer se orar. A oração facilita a nossa rendição à vontade de Deus. Quando eu estava ali nas últimas semanas e nos últimos momentos de vida do Senhor Jesus, por 3 vezes o Senhor Jesus disse: Senhor Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua. Depois ele repete de novo. No versículo 39 ele fala uma vez, 42 ele fala outra vez, 44 ele fala outra vez. Quando nós oramos, irmãos, nós entendemos e facilita a nossa rendição às vontades do Senhor, o nosso Deus. Alguns querem fazer da oração algo muito místico, alguns querem atribuir às orações um poder por si só das orações, mas a gente tem que lembrar que o poder está no Deus que ouve e que atende. E que cada vez que a gente ora, a gente está dizendo assim: Deus, eu sou pequeno e necessito do Senhor, por isso que eu oro. Martinho Lutero, irmãos, também nos traz e nos deixa um exemplo aqui. Essa aqui eu vou virar, porque aqui eu não vou conseguir lá. E ele faz uma carta e manda aqui para o mestre Pedro Barbeiro. E ele diz o seguinte, vou ficar aqui de lá. Mestre Pedro, caro mestre Pedro, passo-lhe adiante minha experiência com a oração e a maneira como costumam praticá-la. Nosso Senhor Deus conceda a você e todos os demais que possam fazer melhor. Amém. Em primeiro lugar, às vezes sinto que por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar, pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração. Nesses momentos, pego meu pequeno saltério, vou para o meu quarto, ou, conforme o dia e a hora, para a igreja em meio às pessoas, e passo a falar para mim mesmo, oralmente, os 10 mandamentos, o credo, e dependendo da minha disponibilidade de tempo, diversas citações de Cristo, de Paulo ou dos Salmos, tudo coisas como as fazem as crianças. Por isso é bom que, de manhã cedo, se faça da oração a primeira atividade, e de noite a última. E cuide-se muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem:
espera um pouco, daqui a 1 hora vou orar. Antes ainda tenho que resolver isto ou aquilo. Porque com esses pensamentos, a gente passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente, a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. Isso acontecia com Lutero, acontecia com irmãos antes de Lutero e acontece com irmãos hoje, acontece conosco hoje, meus irmãos. Oração tem que ser prioridade, como leitura da palavra, como meditação. Não deixe para orar quando você chegar cansado em casa e até cochila enquanto dorme. Mas entregue o melhor de você para esse momento da oração. Por último, meus irmãos, o último meio da graça que a gente vai ver hoje é quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Lá em Hebreus, irmãos, 10, 23 e 25, o autor desta carta, ele dá uma orientação para a gente. Ele diz o seguinte: apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia estará próximo. Exortação aqui, irmãos, 3 desse texto, mas eu vou me apegar ao último. Não deixemos de nos reunir. O texto aqui, irmãos, enfoca no mínimo 2 ensinos centrais. Que nós devemos ser impelidos para praticar o amor e as boas obras. Por que então que quando nos reunirmos para adorar é o meio da graça? Porque exercemos os dons espirituais que Deus nos deu e a ajuda é mútua. E pelo que o texto fala, não pense você que é natural de você praticar o amor e as boas obras. O texto diz que tem que ter um incentivo. E esse incentivo acontece onde? Quando você fica em casa? Não, quando você vem para a igreja, quando você procura saber a necessidade do corpo, e aí você trabalha praticando as boas obras. Por isso, não deixemos de nos reunir. Não existe crente sozinho. Não existe crente que não se reúna. Não existe crente, irmãos, fora do corpo. No corpo nós somos fortalecidos. No corpo nós somos guardados e protegidos. E no corpo nós somos encorajados a servir ao Senhor. Quando nós estamos reunidos, irmãos, aqui, hoje, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia e quando a gente escuta a pregação, Deus está falando conosco. Quando nós louvamos, quando nós oramos e quando nós entregamos as nossas ofertas, nós estamos nos comunicando e louvando e falando com o nosso Deus. Então, quando você se reúne, você é encorajado. Quando nós nos reunimos, você recebe força e poder espiritual. Quando nós nos reunimos, nós obtemos ajuda indescritível. E isso é real. Como você pode vir com um argumento para mim, André, mas estar na igreja é tão difícil. Tem tanta gente que pega, tem tanta gente ruim. Tem. Mas eu vou falar para você o que um professor meu disse. Ele falou que a igreja é como a arca de Noé. Você escolhe estar dentro da arca, sentindo o mau cheiro de alguns animais e do que alguns animais produzem, mas protegido e salvo do dilúvio, ou você fica fora da arca, se afogando no que o mundo oferece. Então, quando a gente vem à igreja, irmãos, a gente deve tirar todas essas empecilhos e falsas informações que vem dizendo, aquilo lá vai ser isso, vai ter aquilo. Não, lembre-se do meio da graça.
Lá eu vou ser encorajado, lá eu vou ser fortalecido, lá eu vou ouvir a palavra do Senhor, lá eu vou orar com meus irmãos, lá eu vou louvar, lá eu vou ofertar e lá eu vou abençoar alguém. Esse é o método certo de nós pensarmos. Quando nós, irmãos, vivemos os meios da graça, quando nós administramos bem o que o Senhor Deus nos deu para fazermos as boas obras e parecermos cada vez com Ele, a gente cresce espiritualmente, a gente tem alegria, a gente tem maturidade, santidade e nos assemelhamos a Cristo. Quando nós não ensinamos isso aos nossos filhos, acontece lá o que aconteceu em Juízes. E lá em Juízes diz que cada um fazia o que queria. Não tinha rei, não obedecia ao Senhor. Então, portanto, irmãos, 3 desafios para nós. Faça um plano de leitura bíblica. Já baixe lá na internet, plano de leitura bíblica para 2020. Como ler a Bíblia toda em 2020. Se você quiser ler 2 vezes a Bíblia, tem lá. Plano para ler a Bíblia 2 vezes em 2020. Mas se quiser ler uma vez, vai lá, filho, tem que ler. Aí coloca lá, baixa, como ler, plano para ler a Bíblia toda em 2020. Comece. Já tenha isso como uma firme decisão para 2020. André, daqui para o final do ano, escolha 2 livros. Então já estabeleça, daqui para dezembro eu vou ler um livro do Antigo e um livro do Novo Testamento. E mantenha firme nisso. Por quê? Você vai estar exercitando espiritualmente aquilo que Deus quer que você exercite. Então faça um plano de leitura bíblica, meu irmão, e põe em prática. Outro desafio, estude uma passagem específica, medite. Quando nós nos encontramos no grupo pequeno, irmãos, e nós reforçamos aquilo que vimos no domingo, nós estamos fazendo e cumprindo um preceito bíblico de meditar. Porque provavelmente muitos de nós já esquece o que é pregado no domingo. Por isso eu louvo a Deus pelos irmãos também sim que reforçam aquilo anotando. E eu sei que já tem vários irmãos anotando. Tinha antes e aí eu comecei a observar melhor. Vários irmãos que... Isso faz parte da disciplina espiritual, meditar no que você anota e depois ler o que foi explicado aqui. Você está meditando na palavra do Senhor. Faça isso. Escolha um trecho e medite durante aquele dia. Frequente regularmente as reuniões propostas, meus irmãos. Era bom que a EBD tivesse tão cheia quanto está agora o nosso culto à noite. E isso, irmãos, não é legalismo meu, não acho não. É porque eu tenho uma convicção que é meios da graça. Aquele texto lá de Hebreus, ele não fala de reuniões assim, onde 2 crentes, 3 crentes se encontram. São reuniões, como é que eu posso dizer, oficiais. A palavra no original me impulsiona a dizer isso para vocês. São as reuniões oficiais que nós devemos nos encontrar. Então nós temos a EBD, temos o culto, temos grupo pequeno, se encontre, vá no grupo pequeno mais próximo de você. E temos algumas outras programações, vai ter aí um encontro de homens, para nós meditarmos em cima da palavra do Senhor. Não só leremos, como estaremos meditando na palavra do Senhor. Isso é meio da graça. E isso vai te fortalecer. Não deixe de frequentar. Faça um plano. Anote as nossas pregações. Medite nos textos bíblicos e se reúna. E eu tenho certeza, meus irmãos, cada vez que você fizer isso, você vai estar crescendo espiritualmente, alegrando ao Senhor e mostrando a Deus o quanto você quer crescer e ser parecido com Cristo. Que o Senhor Deus, irmãos, fortaleça a cada um de nós, que possamos nos render à vontade de Deus a cada instante e fazer valer as disciplinas espirituais da nossa vida. O Senhor Deus
Se você ainda não começou e não vive isso, eu creio, eu tenho certeza. Se entregue a Cristo, entregue a sua vontade, o seu coração a Ele. Dê o primeiro passo e Ele vai te ajudar. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela